acredito e espero que tô na metade da minha vida. Então, se eu tenho 43 anos, até uns 80, tá bom. Os 80 com saúde. Tá legal, tá legal. Tá bom, uns 80 com saúde. Fazendo exercício agora, malhando, agora, tô fazendo exercício, tô me cuidando. Se você está com 43, o dobro disso 86. É 86, que já tá mais perto dos 90. Não, mas 80, tá bom. 80 saudável, tá bom. Mas eu voltaria pro Emílio de 15. Porque como eu já dei o relato outras vezes, uma coisa que eu demorei muito pra me livrar foi dos planos do Emílio de 15. Eu já falei isso lá no Blá Blá, a gente já teve essa conversa. Então, por muito tempo, o Emílio de 35 ficava meio triste por não ter cumprido os planos do Emílio de 15. Então, o que o Emílio de 15 queria? O Emílio de 15 queria ser biólogo, queria trabalhar com baleias, queria fazer mestrado e doutorado, virar professor de uma universidade pública. Eu só lembro do Ruas imaginando você no escritório. E a orca do meu lado. As baleias em volta. E o cachalote assim, né? Do outro, falando então. Eu sempre quis trabalhar com baleias. Tipo, a beluga assim, tipo, tá na hora de almoçar, vamos tomar um café. O escritório metade de água e as baleias passando, a baleia. Vai um crio aí? Não, obrigado. Aquelas larvinhas. Só que aí, Carlos Ruas e Biruli, acontece um negócio na vida chamado vida. Então, em primeiro lugar, eu fui trabalhar com baleia e não gostei de trabalhar com baleia. Então, eu achei uma porcaria trabalhar lá, fazer o trabalho mal educadas, né? Muito mal educadas, não conversam com a gente. Não cumprimenta. Fica na água, eu tô na terra. Você pede pra bater um papo, elas não respondem. Ficam com piada interna, Piada interna. Elas olham sua careca e falam, cadê seu nariz? Exatamente. Ela olha pra mim e fala assim, pô, por que você tem esse negócio na cara? Elas não tem pelo, né? Então é meio bullying. Por que o seu nariz é no lugar errado? É entre os olhos, cara estranho. Como você respira na água? São perguntas pertinentes. Vamos fumar? Vamos, mas todos entram na água e você fica... Exatamente. Vou esperar vocês aqui fora, pessoal. Vamos mergulhar. Daí eu mergulho por 30 segundos, elas ficam 1 hora debaixo d'água. Pô, se fosse cachalote. Aí cara sedentário, né? Aí é sacanagem. E aí o que eu falaria pro Emílio de 15 anos é que, cara, as coisas mudam e tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. O caminho que você traçou não vai acontecer, muito provavelmente, e é isso. E não é pra se desesperar por causa disso. Não é pra se desesperar por causa disso. Tem outras coisas legais que não o seu plano de quando você tem 15 anos. Nossa, eu achei que você falou que no Emílio de 15 anos, eu falei, nossa, ele vai voltar no tempo e ele vai falar, não faz bullying com aquela menina. Cara, mas isso eu fazia antes e isso eu não contaria pra mim. Eu daria um murro na minha cara. Mas aí você não ia entender o que aconteceu. Mas eu bateria em mim falando, para de ser um ser humano horrível. Seria agressivo, seria dizer que eu merecia. Entendi. Até porque a gente fica falando desse negócio de voltar pra quando a gente é adolescente, e não adianta nada. Adolescente é burro, não ia fazer. Entender. E não entender falar, que cara chato. Mas meu Deus, eu virei um pau no cu. Você lembrou de uma coisa bem interessante da minha vida, que eu já relatei também, que é... por isso que eu toquei esse assunto. Porque eu já tinha... É público, e eu gosto de falar desse tipo de assunto. E assim, você tem medo até hoje da menina aparecer na tua casa, né? Eu tenho medo porque eu tenho vergonha. Eu acho que ela tem todo o direito de me maltratar se ela me encontrar ou dela não querer olhar na minha cara. Se eu encontrar ela e ela mudar de calçada, eu acho que ela tá no direito dela. Eu acho que tá light. Eu também acho que tá light, pelo que não fui só eu que fiz. Sim, né, inclusive porque bullying é sistêmico e geralmente em grupo. É uma galera contra Rara, porque além de tudo quem faz bullying é covarde. Então não tem coragem de fazer sozinho, fazer em grupo é mais gostoso. É mais seguro, vamos dizer assim. Mais seguro. Não mais gostoso, mas é mais seguro. Então, isso é uma coisa que eu faria, mas é uma coisa que eu, inclusive, demorei pra entender o que eu fiz. Já falei isso no Blá Blá, já falei isso com vocês. Eu demorei pra entender o nível de bullying que eu e os meus amigos fizeram. E quando a gente tá em crescimento, quando a gente é pequeno, a gente tá entendendo noção de moral, certo e errado. Sim. A gente faz muita cagada pra depois dizer, poxa, isso não era correto, mas... É difícil a gente nascer já com todos os nossos conceitos e virtudes de certo e errado, né? Isso vai sendo desenvolvido com o tempo. E o adolescente, ele quer fazer o errado. Porque ele quer, não tem nada, de pertencimento, exato, e de que saber os limites e tal. Então, tipo, você tem uma placa dizendo que é proibido, para um adolescente sabe, em linhas gerais, né, não todos, mas em linhas gerais é um convite. Sim. Né, esse que é o ponto. Mas o que eu quero dizer, isso é egoísta que eu vou dizer, que assim, o conselho que eu daria pra mim é
mais uma vez, pra minha melhora, pra eu me sentir melhor com o que aconteceu com a minha vida. Inclusive, gente, eu não tô reclamando da minha vida. A minha vida foi e é uma vida do caralho. E é justamente isso que eu falaria pra mim de 15 anos. Falar assim, cara, os seus planos não vão dar certo, mas isso não quer dizer que a sua vida não deu certo. E por muito tempo isso é uma coisa que me incomodou. Isso é uma coisa que me machucava, assim. É um conselho estoico. É, total. Né? Porque o estoicismo, ele defende que você só tem controle daquilo que, sei lá, seus movimentos, coisas sobre você, mas sobre o externo, o que eu quero me formar, o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, para onde eu vou viajar amanhã, você não tem controle. Quando você acha que tem controle do externo, isso só vai te gerar ansiedade, sofrer por antecedência, porque você vai descobrir que você não tem controle das coisas que ocorrem. Nada, né? Você não tem controle de nada. Então o estoicismo, ele bate muito essa tecla, tipo, relaxa, quando você assumir que você não tem controle de nada, você vai ficar muito mais de boa com a sua vida, com o seu eu interior. Mas uma coisa muito louca que eu penso de mim, que de novo, eu demorei muitos anos para chegar nessa pontinha de consciência que eu tenho, é que quem tinha controle sobre o que eu achava da minha vida era o Emílio de 15 anos, que era um babaca, cara. Era um imbecil, velho, de 15 anos, que não tinha a menor ideia do que tava pensando. Eu também não me orgulhava do meu eu de 15 anos. Eu olhava e falava assim, porra, será que minha vida seria mais legal se eu trabalhasse com baleia? Dane-se as baleias, cara. Fiz um monte de coisa legal, conheci um monte de gente legal, fiz um monte de coisa interessante, fiz um trabalho que eu sempre me orgulhei, que eu continuo me orgulhando. Por que eu tenho que prestar contas pra um babaca, que era eu mesmo? Isso da pessoa... Aí eu ia falar também pro Emílio de 15 anos, para de ser babaca em tudo, porque quem tem 15 anos é babaca, então seria legal. Isso de você se planejar durante a sua vida e acabar pegando outros caminhos e se desesperar, porque achava que tinha um controle de onde ia chegar, as pedrinhas que você queria pular, né, e você não está conseguindo. Tem uma frase da Clarice Lispector que é muito boa também. Mas é dela mesmo? É dela. Ah, então tá uma pergunta. É dela mesmo. É importante fazer. É uma pergunta importante. Que conforta muito quem se desespera de não controlar o externo, que é perder-se também é um caminho. Sim. É bem legal essa frase. Se Nossa, perder, Ruas, também é um caminho. Você com esse óculos, a mão assim, perder-se também é um caminho. Você já tá perdendo dinheiro não prevendo o futuro, cara. Exato. Porque você já... Eu podia estar aqui fazendo a porrada de previsão. Falando frases construtivas... Frases de como se fala, de engrandecimento pessoal. Eu podia ser um pouco mais sociopata, né? Pra utilizar isso pra ganhar dinheiro dos outros, né? O talento você tem. Droga. Pena que você não é tanto. Pena que eu não sou tanto sociopata. O talento você tem. Infelizmente a moral também. Aí por isso que tem mais dificuldade. Esse é um problema. Desenha aí. Desculpa, eu não vou conseguir te explorar. Droga.